Olá, hoje no boletim Marco Antônio Villa, estamos recebendo, e há muito tempo eu queria convidá-lo, o Dr. Walter Fanganello Mairovich. Eu conheço, leio, acompanho de há muito, né? Fundador do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, professor, jurista, desembargador. Eu tive a honra até de participar com ele num debate, não, num acompanhamento do último processo eleitoral lá na TV Cultura, numa daquelas noites, não sei se foi no dia 30 de outubro do ano passado. Então, com muita honra receber o Prêmio Jabuti também. Poxa, doutora Mairovich, e eu já queria encaixar uma questão bastante complicada para mim, assim, como um historiador, simplesmente, e o senhor é um jurista que sempre tem reflexões importantíssimas aí sobre especialmente sobre o Brasil. A questão do golpe de Estado de 8 de janeiro, eu confesso ao senhor que eu já acompanhei de tudo na história da República, como historiador, né? Vi a Revolta da Armada, a Revolução Federalista, passei pelas rebeliões tenentistas, os acontecimentos dos anos 30 e daí para frente. Mas nós tivemos um golpe, uma tentativa de golpe fracassado que passou ao vivo e a cores. Foi a primeira vez que eu pude acompanhar isso. Então, eu queria colocar o senhor como jurista, e realmente foi colocado acho que nunca foi colocado tão em risco recentemente, creio, a democracia no Brasil, como no dia 8 de janeiro. Para o senhor, como jurista, e tendo como perspectiva clara a nossa Constituição Cidadã, como é que o senhor analisa os acontecimentos eu sei que é uma pergunta muito ampla, do dia 8 de janeiro, e agora as consequências na esfera penal, criminal, e muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite. Bom, boa tarde a todos, professor Villa, fico lisonjeado, honrado com o convite, muito obrigado. Estou sempre à sua disposição e o cumprimento pela dedicação, pelo seu trabalho de lutas democráticas. Obrigado. Professor, evidentemente, para os democratas e republicanos, essa tentativa de golpe foi algo muito difícil de ser engolido, porque, afinal de contas, as eleições foram legítimas, não se conseguiu comprovar minimamente, aliás, não teve nenhum indício de fraude. Então, quando na democracia, que sempre lembrava um professor de direito do Largo de São Francisco, o Abraham Lincoln, que dizia que a democracia é o poder do povo, para o povo e pelo povo. E, veja, então, essa tentativa de golpe abala bastante. E abala muito quando se percebe, se verifica, e isso é de uma clareza solar, a facilidade como ocorreu a invasão dos prédios dos três poderes e, mais do que isso, como foi feita a articulação. Meio aí tupiniquim, mas foi feita com presença de acampamentos em área chamada de segurança nacional na frente de quartéis, e não é de qualquer quartel de periferia. Sempre na frente, por exemplo, em Brasília, do quartel-general, com articulações. As pessoas que estavam lá tinham toda uma assistência, precisavam comer, tinham necessidades básicas. Tudo isso foi suprido. Então, nós vimos esse tipo de articulação e, efetivamente, houve uma tentativa de golpe. Eu levaria o dardo até mais adiante, embora tivesse ficado isolado nesse entendimento. Eu sou estudioso de vários anos da criminalidade organizada, e crime organizado, além de máfias, nós temos também o terrorismo. Então, um autor italiano muito conhecido escreveu uma monografia que teve grande repercussão na Europa. E ele dizia
diante da ONU patinar ao encontrar uma proposta de definição de terrorismo, ele dizia e mostrava e falava e chamava a imagem do 11 de setembro, das Torres Gêmeas e do Pentágono. Ele dizia que no terrorismo existe um objetivo visível, por exemplo, a derrubada das Torres Gêmeas. Mas existe também um objetivo que não é visível. E, no caso, o que se atacou foi a democracia norte-americana, foi o Estado norte-americano. Então, quando se dá para reunir um objetivo imediato e enxergar um objetivo imediato, nós estamos frente a terrorismo. E o que a gente viu? Pessoas causando danos ao patrimônio e, por outro lado, qual era o objetivo? A derrubada do Estado democrático de direito. Portanto, à luz do direito internacional, e quando eu falo direito internacional, o professor Vilaçou, que é um intelectual, um estudioso, um historiador, sabe bem, eu estou me referindo ao direito das gentes, como é conhecido o direito internacional público. Então, nós tivemos, sim, terrorismo, sim. Por que o procurador, os seus auxiliares, não chegaram a tanto? Eu simplesmente acho que foi por isso ter ocorrido, ter pego de surpresa eles com uma legislação nova, ainda não interpretada pelo Supremo. Então, vi com preocupação. O senhor pergunta das consequências disso. E aí, com sinceridade, sem reservas, nós temos, eu lembrei bem quando daquele programa da nossa TV Cultura, e que o senhor disse da importância da reação do Supremo, que de fato foi importante, não há dúvida nenhuma. Mas eu aqui na minha área de atuação, eu fico sempre com receio, porque a primeira coisa, eu fui juiz por mais de 30 anos, que um juiz aprende e tem que fazer isso todos os dias, a primeira coisa que ele tem que ver é se ele é competente. E eu pergunto, o Supremo Tribunal Federal é o competente para apreciar atos golpistas? Com base no quê? Vamos lá atrás. Com base numa portaria que pode ser vista, desculpe, uma porcaria do ministro Toffoli, onde ele faz um contorcionismo de Cirque du Soleil para chegar à conclusão que tem um poder de polícia, um superpoder de polícia, como teve na Inquisição um Torquemada, para fim de que do próprio Supremo receber essa competência. E se fala também, para se procurar um apoio além do regimento, que o regimento não diz isso, o regimento fala em polícia, poder de polícia nas sessões ocorridas. Nas sessões do quê? Da plenária do Supremo, se tiver lá um desentendimento, alguma coisa, qualquer ministro pode dar ordem de prisão, o presidente, quer dizer, existe o poder de polícia, mas estender isso para fora do Supremo, toda vez que o Supremo apareça como, aspas, como vítima, foi um exagero, é um exagero. O Supremo tem referendado esse entendimento e que eu chego a lembrar da Lava Jato. A Lava Jato tramitou e de repente se chegou a uma anulidade. Uma anulidade, e agora eu me concentro no voto do ministro Fachin, com relação à incompetência de juízo. O juízo de Curitiba para o ministro Fachin não era o competente, se anulou tudo. Então, isso vai ocorrer com o Supremo? Não vai ocorrer, porque é o próprio Supremo que está referendando e a última palavra é do Supremo.
mas vai ocorrer, e o senhor sabe muito melhor do que eu e de todos nós, no campo da história. Isso vai ser questionado, isso vai ser colocado. Houve, então, um juízo de exceção, um juízo ad hoc. Então, me preocupa muito este ponto, que a gente fica, um cidadão leigo e democrático, ele fica feliz da vida. Olha, tem uma reação, o golpe não prosperou, mas se manteve o Estado de Direito. Mas, professor Vila, Estado de Direito é Estado de leis. Se o próprio Supremo não observa a Constituição e as leis, que Estado de Direito é esse? Senhor, por uma que estou pensando aqui. Aí eu ia perguntar uma outra questão, mas eu vou pegar esse seu gancho, por favor, doutor Mairovich, porque é uma questão muito importante. Nesse caso, qual seria o juiz competente para fazer o gancho com o episódio da Lava Jato e a decisão do ministro Luiz Edson Fachin? No caso em tela, então, no caso dos tristes acontecimentos e trágicos acontecimentos do 8 de janeiro, seria qual o juiz competente nesse caso? Bom, o primeiro raciocínio que deve ser feito é qual a competência do Supremo para aqueles que têm foro por prerrogativa de função, popularmente chamado de foro privilegiado. Tem alguém entre indiciados e presos, e agora denunciados e agora réus, com foro privilegiado? A resposta é não. Então, como é que se foi buscar essa competência do Supremo? Por conexão, por continência a eventuais casos de foro privilegiado que vão se conectar naquele grande emaranhado que o Supremo cria com tantos inquéritos, tem conexão, daqui tem um deputado solto ali, tem um senador, mas suspeito, mas assim não se estabelece conexão. A conexão é com processos postos, quando já existe o processo, para evitar decisões conflitantes, evidentemente. Bom, então onde é que o Supremo foi buscar sua competência? E voltamos aí à portaria do Toffoli, ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Não me parece, e nunca ocorreu isso, de se decidir sobre competência em cima de dois instrumentos que não tratam efetivamente disso. Esse é um ponto que me preocupa. Professor, o senhor bem ressaltou aí o ponto do ministro Fachin, da Lava Jato. Me parece irreprochável a decisão do ministro Gilmar Mendes com relação, e que teve maioria de votos, com relação à anulação por falta de imparcialidade do juiz. Isso, para mim, não sou santo o Gilmar Mendes não é santo da minha predileção, mas não vejo uma decisão equivocada absolutamente. Mas com relação à decisão do ministro Fachin, vamos dar um passo atrás. O que ocorreu? Vamos lembrar de um falecido ministro que faleceu em razão da queda de um avião. Ele era o condutor, o fiscalizador da Lava Jato. E o que ele decidiu com unanimidade no plenário? Que pela conexão, e volta ao termo, e por algo mais assim que apanha, que é a continência, a competência era do Foro Lugar Curitiba, juízo 13ª Vara Criminal, competência de foro e de juízo. Assim entendeu, eu estou me referindo ao Teori Zavascki, assim entendeu o Supremo. E tudo foi para a 13ª e teve tramitação, e operou-se
atenção, isso é importantíssimo, operou-se o quê? Aquilo que em direito os processualistas, aliás, nas primeiras linhas do direito processual penal já se encontra isso, o que se chama de perpetuação de jurisdição, perpetuatio jurisdicionis. Então, estava perpetuada a jurisdição do Foro de Curitiba e do juízo da 13ª Vara Criminal, cujo titular era o juiz Sérgio Moro, hoje senador. Ora, num dos julgamentos do Supremo, com o Teori Jamurto e o Edson Fachin, que se removeu, atenção, que se removeu, como está fazendo o Toffoli agora para ir para o lugar do Lewandowski da cadeira, que se removeu de uma turma para outra, num julgamento, o ministro Toffoli, como relator, entendeu o seguinte, que na Lava Jato, tudo o que fosse relacionado à Petrobras, na área criminal, seria da competência de Curitiba e do juízo da 13ª Vara. O que não fosse, deveria se buscar o juízo competente. E se anulou todo aquele processo que era um processo condenatório. Um processo sem nenhuma repercussão. Um processo que passou no meio de tantos. Bom, e o tempo passou também, e o Teori Zavascki foi buscar essa decisão do Toffoli, que foi, se não me engano, por maioria, foi apanhar essa decisão do Toffoli e aplicou a quê? Ao caso Lula. Parece que primeiro se comprou a cartola e depois se pôs o coelho dentro e num momento o Toffoli comprou a cartola e pôs o coelho dentro. Deu de presente a cartola para o Fachin, que puxou o coelho. Essa decisão, no meu modo de ver, está completamente equivocada, viola um princípio que vem do direito romano, quando Roma era a capital do mundo, Caput Mundi, e que efetivamente não me convence com relação à falta de imparcialidade do juiz Moro, que é outro caso, aí o ministro Gilmar acerta. Sim. É assim que eu vejo. Perfeito, doutor Mairovich. Eu estava justamente. Então, antes, eu queria fazer ia discutir uma questão do Bolsonaro, do ex-presidente da República, mas só já que nós estamos na questão da Lava Jato, a divulgação de todos aqueles áudios, os prints, da Vaza Jato, que foi a denominação, o apelido dado. Aquilo, que impressão causou no senhor? Tendo em vista que, bem, evidentemente que eu estou dizendo é uma obviedade, mas para mim foi um choque. Eu não imaginava que houvesse aquele tipo de comunicação entre um juiz e procuradores, formas indevidas, inadequadas, me parecia, não sei, eu não sou especialista. Eu pergunto ao senhor, qual foi a impressão que o senhor teve ao tomar conhecimento daquelas informações? Bom, a primeira coisa, eu fiquei muito bravo comigo mesmo, porque eu achei que tudo iria bem, que estava andando bem, e que o juiz Moro estava conduzindo aquilo com o rigor necessário e estava atuando bem. Inclusive, escrevi, fiz vários comentários a respeito, e achei que até, do outro lado, tinham aquele legítimo direito de espernear. Então, que tinha o esperneio, mas que ele se conduzia bem. A partir do momento que vieram as fitas, aí eu falei, poxa, como eu fui enganado. E depois, quando o Moro deixa a magistratura,
fica muito, se alia ao, ao ex-presidente Bolsonaro, recebe um ministério. Aí, então, para mim, foi aquilo que os jornalistas chamam de prova provada, de um interesse de quem usou a magistratura, usou o cargo como trampolim. E isso é decepcionante. Isto mostra como este país é surpreendente, né? Porque alguém que é órgão de poder, um juiz é órgão de poder, como é um presidente da República, como é um governador, não é um agente do poder, é um órgão do poder. Como, de repente, um Sérgio Moro, contaminado, ou melhor, tomado pela vaidade, ou por incontrolável, o que ele fez? Ele passa de cavalo, como se diz em Portugal, passa-se de cavalo a burro. Por quê? Porque era órgão de poder e foi ser agente do presidente da República, agente da autoridade do presidente da República, porque um ministro de Estado nada mais é, já que não tem autoridade própria, do que um agente da autoridade. É assim que eu vi isso, com muita decepção. Então, o primeiro ponto, eu falei, puxa vida, eu fui enganado. Tomei aquilo que no futebol se diz um drible da vaca e uma caneta, né? Não, é verdade. Deixa eu aproveitar justamente fazer já que estamos falando, foi citado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estava lendo um material do senhor, vários artigos e acompanhando as participações também do UOL e ouvindo volto a dizer, eu sou um historiador tal, aí acompanhando e as denúncias sucessivas, não só durante o último quadriênio presidencial. E depois, quando o ex-presidente busca um alto exílio, uma situação meio diferente na história da República, durante 3 meses nos Estados Unidos, retorna, as denúncias continuam aparecendo, todo dia uma nova denúncia que envolve a família, auxiliares muito próximos. Ontem mesmo, um auxiliar cuja família tinha várias propriedades nos Estados Unidos, e etc, etc, etc. E o presidente continua fazendo ataques sucessivos ao Estado Democrático de Direito. E eu vi o que o senhor escreveu, mas eu queria aprofundar essa questão. É caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, aplica-se o princípio, não sei se eu estou sendo correto na formulação jurídica, da prisão preventiva? Bom, a resposta é muito simples. Eu acho que já se perdeu a oportunidade. No momento não existe mais. Por quê? Bom, diante de tantos atos que ele praticou, se perdeu já a oportunidade para isso. No momento, constitucionalmente, eu sei que os juristas são chatos, porque de repente vem como constitucionalmente. Mas o que está lá? É o princípio da necessidade. Uma prisão preventiva sem necessidade presume-se uma antecipação de condenação. Então, é o princípio da necessidade. No momento, a necessidade, me parece que não. Salvo se ele vier a criar tumultos, vier a atentar à ordem pública, a fazer o papel que ele fez no 8 de janeiro, que se distanciou, mas continua atuando, insuflando. Aí sim, no momento, não. E a gente assiste, e as pessoas, às vezes, os alunos, né, os nossos alunos sempre cutucam e falam, mas professor, olha aí o que está acontecendo, os fatos, tal. Sim, mas aí tem o devido processo legal, o devido julgamento, a jurisdição, não se pode antecipar condenações. Mas esse princípio da necessidade pode aparecer, se tornar necessário. Me preocupa muito
esse largo, esse pantagruélico, gigantesco poder do relator de investigações Alexandre de Moraes, onde tudo cai para ele. E ele, como se viu agora no caso do Telegram, é possível tecnicamente, juridicamente, constitucionalmente obrigar uma empresa, e eu vou pensar, quem é o responsável pela empresa? São pessoas físicas que poderão responder criminalmente pelos atos, porque eles que dirigiam a empresa. Então, quando se fala em Telegram, não estão falando uma pessoa jurídica. Como é que vai se aplicar aquele princípio de que ninguém está obrigado a produzir prova contra si próprio? Sim, a pessoa jurídica tem um representante e tem aqueles que poderão se responsabilizar. Como é que se determina, professor Vila, para uma empresa, para os representantes e futuros corresponsáveis, fala, olha, você escreve um texto assim, 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 que eu faço do meu próprio punho, confessando crimes, produzindo crimes, publicando no próprio sítio da empresa. O que eu quero dizer com tudo isso, e tem um artigo que saiu há meia hora atrás sobre isso no site do UOL, onde eu falo do cyberterrorismo do Telegram, que eles fizeram cyberterrorismo, mas também falo aspas, do pau de arara virtual imposto pelo ministro Moraes na condição aí de Torquemada tropical. Então, essa situação, eu nunca vi uma autoridade judiciária escrever um texto e falar, olha, publica isto aqui do jeito que está. Isso aconteceu. Eu acho que grandes juristas, grandes constitucionalistas devem estar a revirar nas sepulturas. Deixa eu desviar da questão nacional, doutor Mairovich, e pensar um pouco na questão internacional. Eu estava acompanhando, agora, claro, desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, a guerra contra a Ucrânia. Muitos imaginavam que seria de curta duração à época, porque dava-se uma importância ao exército russo e uma eficiência, que viu-se que não era bem assim. Até hoje eu estava acompanhando com especialistas que estavam me explicando, porque eu só leio história militar, não sou especialista no assunto, e aí eles mostrando os erros estratégicos cometidos pelo exército russo, tal, e etc, etc. E o conflito, no fim, se estendeu, já tem mais, infelizmente, com milhares e milhares de vítimas, mais de um ano. Bem, há uma tentativa também da diplomacia brasileira, mas não só, para enfrentar essa questão de criar uma espécie de clube da paz e buscar inicialmente um cessar-fogo, depois uma solução para esse grave conflito. Há uma reunião que vai ser realizada agora na África do Sul. Eu pergunto ao senhor, o Tribunal Penal Internacional, a África do Sul é signatária do tratado, né? Eu não estou falando a linguagem juridicamente correta, se eu estiver errado, não tem nenhum, senhor, por favor, me corrija. É signatário desse tratado, do qual o Brasil também é, e é considerado, procurado, entre aspas, vamos chamar assim, pela justiça, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Na África do Sul, ele poderia, em tese, ser preso. Isso pode ocorrer? Está correto? Já ocorreu com algum outro chefe de Estado? Olha, a questão que a Europa está debatendo, e também juristas especializados no chamado direito das gentes, no direito internacional, é a seguinte: o Tribunal Penal Internacional, e o senhor sabe bem, como professor, me desculpe aqui, não estou querendo lhe ensinar nada, muito pelo contrário, estou chamando para o meu lado o seu testemunho. O Tribunal Penal Internacional foi, na realidade, um desenvolvimento civilizatório de Nuremberg e do Japão.
houve a necessidade de se criar um Tribunal Penal Internacional. Não vou nem olhar lá para trás, lembrar Hannah Arendt, o Tribunal de Jerusalém, não, nada disso, mas foi uma evolução civilizatória que chega-se ao Tribunal Penal Internacional. 7 países não subscreveram o Estatuto de Roma, que ali nasce o Tribunal Penal Internacional. Dentre os países, China, Estados Unidos, Índia, bom, tem até o Sri Lanka, mas são 7. Mas a Rússia é subscritora do Tratado de Roma e ficou sob a competência desse tribunal. Mas se fez, no Estatuto, o que é uma porta de saída, uma cláusula que permite a países falar, não, eu não quero mais a jurisdição internacional, e a Rússia fez isso. E antes de ser decretada a prisão do seu atual presidente. Então, quando se decretou a prisão do Putin, havia a Rússia, a Federação Russa estava sujeita à jurisdição do Tribunal Penal Internacional? Evidentemente que não. Não. Há quem sustente o contrário, mas não. Se existe essa cláusula foi usada no acúmulo. Então, me parece que o Tribunal Penal Internacional está exorbitando. E aí abre a porta para o esperneio, onde se passa a dizer, olha, o presidente do tribunal é polaco, e o chefe do Ministério Público é inglês. Então, não são filorussos, ao contrário. Então, o que se tem aí? Para mim, se tem um nada, e a Rússia não está nem um pouco preocupada com isso. Isso fez com que o tribunal, agora, essa semana em curso, no final de semana passada, desculpe, foi exatamente no sábado, levantasse o sigilo daquela decisão que impôs a prisão preventiva ao Putin. Então, a situação é essa. O tribunal vai obrigar um Estado membro signatário do tratado e que aceita a cumprir uma decisão sua. Ninguém está obrigado a cumprir, é um princípio que a gente tem aqui no Brasil, mas que é internacional, né? Uma decisão manifestamente ilegal, né? Então, nós estamos nesse pé. E depois a diplomacia sempre entra em campo. Eu até citei, antes do programa a gente estava conversando sobre isso, o então ditador do Sudão, que teve prisão decretada pelo tribunal, ex-ditador, Tribunal Penal Internacional, esse ex-ditador militar, que está por lá, ainda está vivo. Um mandado de prisão nunca foi cumprido e ele sempre compareceu a reuniões das Nações Unidas e etc. É verdade. Eu tinha tantos assuntos aqui, mas eu não vou abusar da bondade do doutor Walter Mairovitch, porque tem tantas questões aqui, eu fico anotando só e fico pensando. Eu queria só que uma última questão e voltar ao Brasil, para não perder a oportunidade. É a questão, que tem coisas que são tão exóticas que ocorreram especialmente no último quadrênio presidencial. Nós temos coisas exóticas ao longo da nossa história, mas especialmente no último quadrênio e nesses 4 meses e meio que o Jair Bolsonaro saiu o ex-presidente da República. Essa questão até de falsificar o cartão, a possibilidade, vamos ver se isso ocorreu mesmo, o cartão a carteira e antigamente de vacinação. É um negócio assim, né? E parece que ontem um ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, teria solicitado, e tinha até um cartão em branco em que ele fazia um auto-preenchimento, eu nunca vi isso, da vacinação para poder adentrar certos países em que exigia esse tipo de documento. O que o senhor acha disso? Quer dizer, é possível, a pergunta no fim, para ficar, acho que mais, o senhor falou de Nuremberg, e aí eu me lembrei, e também da Polônia, eu lembrar Nuremberg, um grande jurista polonês, claro, a questão do crime contra a humanidade. É possível aplicar, no caso da pandemia, tudo o que ocorreu aqui no Brasil, tudo que nós assistimos, é possível imputar, não sei se essa é a expressão correta, por favor, senhor me corrija, ao ex-presidente da República,
falar que ele cometeu um crime contra a humanidade. E alguém pode argumentar, ver se estou correto, mas não temos isso na legislação brasileira, mas não temos alguma coisa análoga. Como é que fica essa questão? Sabe, porque isso até muitas vezes eu falei, olha, precisamos do nosso tribunal Nuremberg por causa da Covid-19, essa tragédia e tal. Em termos jurídicos, tecnicamente, que o senhor falou em certo momento da questão técnica, nós não somos técnicos, eu não sou técnico, então eu fico pensando e lendo. O senhor citou a Hannah Arendt, eu tenho aqui, claro, Eichmann em Jerusalém. Tecnicamente, é possível imputar ao ex-presidente que falar, olha, ele cometeu um crime contra a humanidade no episódio da maior tragédia sanitária da história do Brasil? Eu acho, professor, que a única dificuldade sobre isso é saber se é crime contra a humanidade ou se é crime de genocídio. Esse negacionismo do presidente. A única dúvida que eu acho que é uma questão de enquadramento, e enquadramento aí eu volto ao direito internacional, ao polonês que assessorou a ONU e definiu o que é crime contra a humanidade e o que é genocídio. Então, a única dúvida é aí. Com relação a por que a única dúvida está aí? Por uma razão muito simples. O Brasil é subscritor do Tratado de Roma. Ele aceita a jurisdição, internamente isso foi tudo aprovado pelo nosso Congresso. Então, nós temos no Brasil, e não adianta alguns ministros do Supremo em palestras espernearem, nós temos no Brasil, como temos no mundo, nós temos, se adere a um tratado, a uma convenção, como ato de Estado soberano, isso é aprovado pelo país, não tem mais, desculpa a expressão popular, não tem mais conversa. Por exemplo, um Estado membro da União Europeia não discute, por exemplo, o Tribunal de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ele se sujeita à jurisdição, como nós também temos que nos sujeitar, até existiu um ato do presidente Fernando Henrique Cardoso, aprovado pelo Congresso, para dar o quê? Dar a jurisdição internacional. Nós estamos sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, salvo se a gente usar como a Rússia a cláusula de renúncia, o opt-in up. Não usamos até agora. Então, será válido usar? Me parece que essa é uma questão discutível. Por quê? Porque o Ministério Público, não estou falando agora do Tribunal Penal Internacional, estou falando de uma outra instituição, o Ministério Público Internacional, que atua como parte, como fiscal da lei, como fiscal da lei, que é o Tratado de Roma, o Estatuto de Roma, onde estão lá os crimes da competência do Tribunal Penal Internacional, e lá está crime contra a humanidade e crime de genocídio. Professor, se eu estiver fugindo muito, me cutuca aqui para voltar. Está ótimo. O tratado tipifica, está no artigo 8º, o crime contra a humanidade e genocídio, crime de guerra, então está tudo lá tipificado. Se o Brasil está sujeito a essa jurisdição, existe um Tribunal Penal Internacional, existe também, junto a ele, atua o Ministério Público Internacional, e no Ministério Público Internacional existem investigações que foram provocadas por várias instituições brasileiras, três provocações. O Ministério Público Internacional está, sim, debruçado num problema Brasil, com o negacionismo do presidente e as imputações feitas nessas representações contra ele. Isso poderá, sim, ter uma repercussão, um processo penal. Se vai perguntar, ora, o Tribunal Penal Internacional pune estados nacionais ou pessoas? Essa é uma outra questão, mas
me parece que pessoas que já representaram os estados nacionais, os seus governantes, podem sim ser responsabilizados. Nós tivemos vários casos, por exemplo, vamos lembrar do Milosevic, ele da Sérvia. Ele já estava fora da presidência da Sérvia quando ele foi preso por ordem do Tribunal Penal Internacional, foi processado e morreu na cela por um infarto. Então, a situação é essa. Já existe. Agora, o problema da justiça é sempre o da velocidade, e do Ministério Público, idem. Então, a gente não tem a velocidade desejada. Mas também isso, por outro lado, é positivo, porque as coisas precisam ser sedimentadas, as investigações não podem ser precipitadas no calor de acontecimentos. Mas eu acho que vamos ter uma resposta, sim, do Ministério Público Internacional e uma ação criminal contra o ex-presidente Bolsonaro, a juízo do Ministério Público, evidentemente, por crimes contra a humanidade, quiçá genocídio. Doutora Moerovitch, puxa, a gente aprende, eu brinco que o canal Objetivo é ser uma universidade aberta, né? E realmente o senhor deu uma verdadeira aula magna aqui, porque eu anotei uma série de coisas para ficar pensando também, para ficar pensando sobre uma série de questões que o senhor destacou, porque muitas vezes a gente é obrigado a transitar por terrenos que não são aqueles que nós estamos acostumados a transitar e que não somos especialistas, e a gente coloca uma questão aqui, outra acolá, mas sempre lembrando, olha, a minha área é a ciência da história, eu estou olhando aqui o Mark Bloch, o ofício de historiador, está ali. Mas como a questão do direito, dos operadores de direito, da formação das cortes superiores, e isso virou um assunto, desculpe usar a expressão, meio que de botequim, todo mundo fala, e todo mundo dá palpite, e pouca gente conhece o que está efetivamente falando, né? Então foi um enorme prazer. É bom, professor, é bom essa sua observação, acho que me parece fundamental, porque durante muitos anos, até por força da ditadura militar, o Poder Judiciário sempre foi um desconhecido. Agora ele é um conhecido, os ministros são conhecidos, as decisões são desconhecidas. Isso está dentro do Estado democrático, a necessidade disso. Agora, e a necessidade também das pessoas não serem ingênuas, tá? Existem os interessados, existem pessoas que vão ter que têm a sua profissão, o seu entendimento. Então, nós temos nesse campo o quê? Juízes, advogados, procuradores, delegados e etc. E, às vezes, muito por problemas profissionais, infelizmente, não saem para dar aquilo que se diz aí no popular, dar a cara para bater, né? Por quê? Porque amanhã depois eu poderei ter uma ação de um cliente no Supremo, tal. São poucos aqueles que enfrentam os problemas. Muito pouco. Isso faz com que a contribuição seja muito pequena nessa área, muito pequena. E contribuições que, evidentemente, cada um tem aí a sua interpretação, ainda mais no direito. Eu costumo brincar com os alunos, logo no começo dos cursos, professor Vila, o seguinte, da conversa de dois advogados, um dizendo para o outro, puxa, olha que mulher maravilhosa, eu estou aqui tentando aqui uma oportunidade, aí o outro diz, mas ela é casada, o colega aí, como é que é, tal, existe o princípio máximo do direito natural, não cobiçar a mulher do próximo, e aí o outro, um bom
advogado, tal, diz, mas veja bem, não é assim, porque o marido dela trabalha no Rio Grande do Sul, ela mora em São Paulo, e ele só volta uma vez por mês, então não é mulher do próximo. Então, essas interpretações no campo do direito, elas existem, e a gente tem que criar uma cultura. Não adianta a pessoa debater no bar, ela precisa ser formada. E eu acho que nós estamos nesse estágio de formação, e que faz parte da Perfeito, cidadania. perfeito. Olha, puxa vida, foi realmente muito bom. Eu creio que quem nos acompanha também comunga da mesma interpretação minha. Conversa com o professor, doutor, jurista, desembargador, ah, Primo Jabuti, pelo belíssimo livro, até eu tenho ele lá, tá na outra parte, Máfia, Poder e Antimáfia, um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história. Eu gostei, até quando o senhor fala desse glamour que se fala muito do crime organizado, nós não tocamos hoje até nessa questão, que o cinema, que Hollywood apresenta essas organizações internacionais, nacionais e internacionais criminosas. Então foi uma conversa, mas muito boa, muito boa. Agradeço muito, muito ao senhor ter atendido o meu convite, e já tinha de antemão, numa outra oportunidade, mas gostaria muito de que o canal pudesse aprender com o senhor, porque isso que o senhor falou, inclusive destacando no final, o mundo jurídico ele é fundamental para a construção também da democracia, né? Conversar sobre as leis, sobre sua aplicação, sobre se é justo ou não, pode ser até numa linguagem vulgar, né? Não importa, mas que as pessoas entenderem como é que funciona, que a democracia ela parte do pressuposto do respeito ao ordenamento legal, à nossa Constituição. Lutamos tanto, né, para ter uma Constituição democrática como essa, pode ter defeitos, se tem, mas considera melhor desde 1824, essa Constituição de 1988. Então, foi um enorme prazer. E acho que quem acompanha nosso canal certamente aprendeu muito com as questões que o senhor destacou, e eu fiz questão de anotá-las para também poder fazer uma reflexão mais ponderada. Agradeço muito o senhor ter atendido o meu convite. Eu é que agradeço, e lembrando que a necessidade de as perguntas serem formuladas por pessoas que têm conhecimento, e aí as respostas também saem melhor. Então, eu é que lhe agradeço pelas perguntas, pelo seu conhecimento, que efetivamente ajudou sobremaneira nas respostas. Muito obrigado, professor, pelo convite. Eu que agradeço.